Boa tarde, gente. Eu me chamo Samuel Ribeiro. Eu estou aqui para apresentar para vocês a Mediar Imóveis, que foi uma marca que a gente teve que reestruturar, eu e minha equipe, e eu estou aqui para mostrar esse projeto para vocês. Começando com a persona da marca, Henrique Rodrigues. Ele tem 30 anos, ele já trabalha nesse mercado há algum tempo e ele construiu a Mediar Imóveis, sócio proprietário e também diretor comercial. Eu estou aqui para falar um pouquinho dele depois de uma conversa extensa com ele. A gente tem algumas coisas tanto sobre ele como sobre a marca. Os objetivos, a personalidade, a jornada de trabalho que ele teve. Ele percebeu uma falta de mercado na região que ele atua, e ele resolveu construir a Mediar Imóveis. Depois passar também. Diante dessa reestruturação, a gente argumentou alguns ajustes para a marca. Justamente a gente percebeu uma falta disso no mercado, ou a falta disso no mercado em que ele atua. Existe uma falta grande disso em várias empresas. Então, eu acho que é algo bom agregar na empresa dele. Eu tenho certeza que isso ajuda no engajamento da empresa. Então, justamente com isso, a gente estruturou um slogan para a marca, que era justamente o que estava faltando. E o que falta é uma conexão entre o cliente e a empresa. E é justamente isso que o slogan propõe. A marca deles, tanto no Instagram como em outras redes sociais, eles falam sobre. Eles postam vídeos longos, posts sobre os seus imóveis. E justamente esse slogan ele vai falar sobre a transformação, transformando sonhos em endereços. Esse slogan é justamente para conectar os clientes com a empresa, a BGA Imóveis. E uma empresa de imóveis ela tem que ter essa conexão entre o cliente e a empresa. Conexão entre o cliente e a empresa. Justamente estruturando esse slogan, a gente consegue ter essa conexão. Agora um pouco sobre as redes sociais. A gente percebeu que não tem uma harmonia na rede social deles, muitos posts tanto diferentes, não tem uma base específica para esses posts, e é justamente isso que a gente veio falar aqui, que é importante essa diversificação, mas também é importante a gente manter o quê? O consenso que as pessoas elas estão procurando imóveis e elas querem segurança, elas querem ter justamente essa comunicação entre a empresa e é justamente isso que a gente quer abordar nas redes sociais. Vídeos curtos, posts diretos, falando justamente quantos casos, quantos quartos, quantos banheiros, quantos cômodos essa casa tem, o que precisa, qual documento é necessário, justamente posts rápidos que levem os clientes justamente a que eles querem usufruir da empresa. Falando um pouco sobre o funil de vendas, o WhatsApp dele, quando a gente entra em contato, tem um funil de vendas tanto que demora a responder, são mensagens que não, às vezes, fogem um pouco, então a gente, para reestruturar isso, mensagens prontas são importantes para que a gente tenha um prompt já, para que a pessoa seja direcionada justamente para a área em que ela quer perguntar, questionar, tirar suas dúvidas sobre tal assunto. Por exemplo, eu quero saber quais são os documentos necessários para eu adquirir meu imóvel hoje. Então a gente direciona para você ter um chat com um funcionário, e aí justamente suas dúvidas que a gente busca tirar em um funil de venda específico para cada caso é essencial para que a gente possa ter uma Margem. ampla margem de comunicação entre a empresa e os funcionários, a empresa e os clientes. Como eu falei antes, a programação da marca é um pouco diferente, as cores, elas fogem muito, a gente vê que eles têm dois sites hoje, e esses sites eles têm cores totalmente diferentes, favorizações totalmente diferentes, tanto nos posts como nos sites e logos, e é justamente isso que a gente busca na valorização da marca, porque ainda não mostra a formalidade, mostra que a gente é confiável, e mostra que você pode seguir com a legenda. Sobre o cliente ideal da marca, essa daqui é a Silvia. A Silvia Torres, ela representa justamente, ela está saindo do aluguel, buscando sua casa própria junto com a sua família. E ela quer o quê? Ela quer segurança, ela quer estabilidade, e é justamente os clientes que a Mediar Imóveis tem. Eles têm esse tipo de clientes que buscam segurança, buscam estabilidade, mas além de tudo, eles buscam essa comunicação com a empresa para decidir se é realmente aquele imóvel ao qual eles querem lembrar. Agora vamos falar sobre o posicionamento emocional que a marca tem que ter. A Mediar Imóveis, ela não é muito posicionada emocionalmente, até porque ela tem várias linguagens em várias redes sociais dela. E quando a gente reestruturou a marca, e enquanto a gente analisava, a gente percebeu isso. E o posicionamento emocional, ele transforma a comunicação imobiliária, tornando a gente mais próximo do nosso cliente. E a gente, ao invés de vender apenas os produtos, ou apenas os imóveis, a gente passa a representar realmente momentos decisíveis. Porque, tipo, é uma casa para a pessoa,
uma vida para a pessoa. Várias pessoas querem conquistar o seu imóvel próprio. Então, a marca ela não comunica apenas a metragem e o preço. Ela quer comunicar histórias novas, sonhos, sentimentos. E por isso ela pode usar o storytelling, vídeos emocionais e construções visuais. Porque a Media Imóveis, ela tem vários vídeos, mas o storytelling, ele conecta com o cliente e forma essa aliança entre o cliente e a marca. Para humanizar a marca, a gente pensou em algumas ideias. Em bastidores para mostrar os funcionários, mostrar as visitas que os clientes fazem, provas reais, publicar aprovações e conquistas de cliente. Então, para mostrar que realmente a Media Imóveis realmente vende os seus imóveis e ajuda o cliente, não só vendendo, não só apresentando o imóvel, mas também conectando com o cliente e ajudando em todo o processo. Vídeos com a câmera, os imobiliários falando com a câmera, os funcionários, os clientes podem também fazer vídeos falando com a câmera, caso eles autorizem, depoimentos, que é justamente o que eu estou falando, stories frequentes, porque não são tão frequentes, e os que são frequentes não tem essa humanização da marca, entendeu? Um tour guiado e humanizado. Apresentar o imóvel em vídeo, porque conectar mais com a marca mesmo, conectar mais com o cliente. Porque na Media Imóveis, a gente vê que nos posts dele, no Instagram dele, não tem tour guiado e às vezes nem tem foto das casas em si. E as fotos das casas que tem são bem antigas. Reações de aprovação, mini entrevistas, como eu falei antes, depoimentos. Só que aí a gente pode pegar mini depoimentos, tipo, pegar o cliente no momento que a gente entregou a chave para ele e fazer uma mini entrevista para postar nos stories, como um conteúdo adicional. E eu vou apresentar para vocês a matriz empatia. É uma ferramenta usada por muitos profissionais da área do design e do marketing, para a gente entender quais são os problemas que ela tem que impede que ela cresça ainda mais no momento, que impede que ela cresça ainda mais no mercado. A gente separa os slides perguntas com o proprietário da marca. A gente fez perguntas para ele, o que é que ele pensa, o que é que ele sente, o que é que ele ouve, o que é que ele ouve, o que é que ele vê, o que é que ele fala, o que faz, quais são os ganhos dele, quais são as dores dele. E aí a gente começa a se conectar muito mais. Quando a gente fala com o Henrique sobre o pensa, a gente vai ter essa necessidade de ser. Ele quer a Media Imóveis, mas ele também não quer perder a identidade da marca. Ele não quer se tornar só uma marca em meio a tantas marcas no setor, no mercado, cada vez mais. E aí ele também quer conseguir criar as compras, né? Que as pessoas comprem os imóveis de maneira sustentável, que seja um processo para ela. Mas também tem muito medo de perder a identidade da marca. Né? Ele tem medo de ficar na queda das vendas, também interesses operacionais, e ficar atrás dessa concorrência. Então, o nosso objetivo foi solucionar esses problemas que a gente foi de maneira muito clara. O que é que o Henrique ouve? Ele ouve muitas orientações, estratégias de sócios, mentores, ou seja, pessoas que estão dentro desse mercado. Só que isso entra em contato direto com as pessoas que enfrentam, que é normalmente os que têm dificuldade de entregar os prazos. O que é que o Henrique vê? Ele vê que o mercado imobiliário está em expansão, tem um grande potencial de crescimento, mas que também a concorrência vai aumentando cada vez mais. Ou seja, é importante ele se diferenciar da concorrência. E o que é que ele faz? Ele agir nessa cultura de qualidade no atendimento. Então, quando a gente analisa, a gente vê que eles sempre falam sobre esse atendimento humanizado, sobre esse acolhimento, sobre reconhecer as forças dele. E o ganho dele é somente a performance cultural deles na marca, os valores dele, a organização deles. E o nosso intuito é sempre ajudar cada vez mais no crescimento. As dores principais são respeito, né? Talvez a organização, enfim, eles acabam perdendo coisas.
Vamos para o próximo slide. E aí, A gente organizou soluções que a gente pode adotar para melhorar todas as dores, todos aqueles problemas que foi citado anteriormente. Uma das ideias que a gente teve, que funciona muito, é os gatilhos mentais, que são palavras que passam assim que as pessoas queiram comprar os imóveis, né? Que geram uma própria escassez, urgência, autoridade. Palavras que poderiam usar em post, stories, que vão dar vontade da pessoa querer logo ser imóvel. Outra coisa foi confirmar a percepção de autoridade. Eles mostrarem como é que a pessoa pode facilitar, porque já tem entendendo mais humilde até as pessoas que já têm vários imóveis. Então, é de necessidade que as informações sejam claras e expostas de uma maneira para que todas as pessoas tenham acesso e saibam fazer. Por isso que a gente fez esse post, né? Documentos necessários para fechar a sua própria casa. E é essencial que a Mediae Imóvel mostre a sua cultura, porque se existe a cultura, ela precisa ser mostrada para atrair a atenção do público. Ou seja, mini documentários com a equipe, mostrando quem é que trabalha lá, quem é que vai estar te orientando, reuniões, quais são as estratégias da Mediae Imóvel, quais são esses bastidores organizados, como é a relação deles com o cliente. E a identidade visual, como a questão anteriormente, tem algumas falta de alinhamento, né, entre o site, né, as redes sociais e os posts. Então, é necessário a gente ter essa organização na identidade visual da Mediae Imóveis. Falando agora um pouco sobre o BR Canvas, que aborda basicamente tudo que a gente já disse aqui. Justamente essa conexão entre o cliente e a empresa, que justamente é o que a gente está buscando. E o BN Canvas está aqui justamente para explicar alguns pontos essenciais para que isso aconteça e para que a marca ela realmente evolua no mercado. E aqui a gente vê com o crescimento do mercado, como a Clara falou, o Henrique ele viu que o crescimento do mercado imobiliário está aumentando cada vez mais, e é justamente nessa técnica que a gente quer pegar. Se o mercado está aumentando, então a gente tem que se destacar mais, e para esse destacamento, para a gente se destacar, a gente elaborou alguns objetivos, como o objetivo SMART. O S vai significar ajudar os clientes a comprar imóveis com financiamento, que é justamente quando o cliente está saindo do aluguel, a gente quer o jeito mais fácil de adquirir o nosso imóvel, para que não gere preocupações. E é justamente isso, essa facilidade da comunicação com o cliente, para que o cliente se sinta seguro com a marca, para a gente organizar tudo isso. Aumentar o número de vendas dos clientes atendidos, com essa comunicação, com essas boas propagandas, com a divulgação da cultura, como a Clara falou, a gente vai adquirir tudo isso. A facilidade de acesso à casa própria, a facilidade para chegar lá, a localização, ajuda com tudo isso, é justamente propagando tudo que a gente falou aqui, que a gente vai alcançar isso. É claro que, mediante tudo isso, vai existir risco, a gente vai precisar de estrutura para que tudo isso aconteça, vamos precisar de profissionais dedicados na área, profissionais realmente à altura, corretores capacitados, pessoas que atuam lá na mídia que possam divulgar certamente os produtos e para que essa comunicação ela seja integrada de forma efetiva no mercado de trabalho para que a gente consiga destacar a Mediae Imóveis como ponto principal para que as pessoas que estão procurando sair do aluguel, procurando sua casa própria, adquiram realmente com facilidade o seu imóvel. E nós fizemos uma comparação dos problemas que a Mediae Imóvel tem. A gente falou de vários problemas, agora a gente veio trazer imagens e exemplos do que ela faz. No site de passagem, e a gente tem o site de passagem e o site oficial. Vou primeiro falar sobre o site de passagem. Ele tem essa estética com algumas imagens que parecem ser geradas por IA e também que são tiradas de bancos de imagens muito genéricos. E isso não passa muita credibilidade e pode reduzir a sensação de confiança do cliente durante a navegação, porque é o site de passagem. É a primeira imagem que você vai passar da sua empresa, que está lá no seu Instagram, está nas suas redes sociais, e a pessoa conhece você por aí. Então, tem que estar conectado com a identidade visual e tem que passar essa credibilidade, o que o site de passagem não passa, por essas imagens geradas por IA e também outros pontos que eu já falei. Sobre o site oficial. No site oficial, também tem algumas imagens que parecem ser modificadas por IA. Tem algumas que também parecem ser geradas totalmente, mas a maioria tem
tem essa estética que parece ser modificada por IA, o que também tira essa credibilidade. E a identidade visual no site oficial não é seguida, porque não tem o vermelho, são cores diferentes, não segue a mesma comunicação e alguns pontos não são claros. Por exemplo, estávamos pesquisando um imóvel para fazer os posts. Alguns imóveis não mostram, tipo, esse que a gente colocou, tem sim os 2 quartos, uma vaga, 2 banheiros, mas alguns imóveis não tem nem na descrição realmente o que é que a empresa quer passar. Se tem 2 quartos, quantos quartos tem, se tem 3 quartos, se tem 4 banheiros, isso não passa. E às vezes nem o endereço direito é passado. Então é uma coisa que a Media Imóveis tem que melhorar. Próximo. Nos destaques do Instagram, os destaques da marca, segue na capa uma identidade visual da marca, que é o vermelho, dourado, marrom, mas nos conteúdos não tem molduras e não tem um tipo de padronização nos conteúdos. Não tem entrevistas, não tem nada disso que padronize, não tem molduras que falem que aquele conteúdo é da Media Imóveis. Nos posts, nos Reels, a gente percebe essa diferença, porque em alguns tem sim a marca da Media Imóveis, tem a logo, tem a moldura, mas em outros é só uma foto jogada por lá e às vezes na legenda nem tem falando direito as informações. Então a gente vê uma falta de padronização visual, pode diminuir o rendimento da empresa nas visualizações e na credibilidade também. A gente vê que a Media Imóveis realmente responde. Me segue em todas as redes sociais, como no WhatsApp é diferente, no site é diferente, mas responde. O que é uma coisa boa, porque os clientes gostam de ser ouvidos, os clientes gostam de ser respondidos. E os conteúdos são bons. Os conteúdos dos posts são bons, dos reels são bons. E aqui nós fizemos alguns posts para Media Imóveis. Eu fiz o do meio. Eu peguei uma imagem própria da Media Imóveis e esses dois foram feitos pelo Samuel e a Clara. Obrigada pela atenção, gente. Muito obrigada. Vamos ver alguns dos comentários, né? Vamos colocar todo mundo aqui para responder os comentários. Como vocês definiriam o projeto em apenas uma frase? Eu diria que diferente. É um projeto que a gente sempre busca diferenciar dos outros e organizando. Desafiador também. Qual parte do trabalho deu mais trabalho para a equipe? Eu acho que a comunicação com o diretor também, a comunicação. Porque ele parava de responder a gente às vezes e acabou dificultando o nosso trabalho. Vocês acham que o atendimento humanizado faz diferença nesse mercado? Com certeza. Com certeza. Melhora a credibilidade e muitos outros pontos que a gente está citando aqui na apresentação. Então, eu acho que a gente pode colocar em outras perguntas também. Ainda mais na área que tem tanta inteligência artificial, tudo que é feito por humano é muito mais caro, né? Muito mais diferente. A empresa teria foco maior em casas, apartamentos ou terrenos? Em todos. Mas é mais em casas e apartamentos. A gente não viu muitos terrenos. São mais projetos, realmente. Terrenos mais com projetos de arquitetos, não para a pessoa construir lá do jeito que ela quer. A startup trabalharia com imóveis populares de luxo ou ambos? Ambos, né? A gente tem vários alunos diferentes, condomínios, de prédios, casas. Porque a maioria dos imóveis de luxo são feitos com IA. Sim. Vocês já tiveram alguma inspiração de outra marca já consolidada? Nós não, porque nós não somos os donos da empresa. Mas a gente também não sabe se o proprietário teve essa inspiração. Mas imobiliárias têm essa propriedade pessoal. Então, eu não acho que a Media Imóveis tem essa individualização muito genérica. Eu acho que realmente ela não se inspirou tanto em outras marcas. Pode ter se inspirado, agora não copiar. Vocês gostaram do trabalho que foi realizado? Sim, eu acho que a gente gostou sim. A gente fez uma reestruturação que a gente pode apresentar em outra live, mas essa realmente não dá tempo porque o nosso tempo é curto.
Se pudesse mudar algo na mídia imóvel, o que seria? Essa é a ideia. Eu acho que a comunicação e a padronização. Realmente, acho que é as coisas que mais afetaram na nossa análise, né? Então, gente, muito obrigada pelos comentários. A gente adorou responder vocês. A gente também gostou muito desse trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, porque nós fizemos com bastante esforço e bastante análise do nosso conhecimento como estudantes e como funcionários de multimídia também. Muito obrigada, boa tarde para vocês.